Vocês estão prontos para uma história de terror? Pô, chama a vinheta aí logo, cara. Quase Nerd no ar e hoje nós vamos falar de vampiros. Vampiros! Temos especialistas hoje na mesa? Sim, claro. Temos. Eu acho que sim, né? É? Talvez 2. Alguma coisa o Vampiro à Máscara deve ter me ensinado. Entendi. Bela também entende bastante de vampiros, né? Hoje veio, Eu nem gosto. veio Não, devidamente imagina! caracterizada. Nem tá parecendo a dama vampírica, né? Eu e a Bárbara, a gente vai ficar aqui de perguntadores, né? Praticamente. De interessados também. Vocês É, com certeza é uma consumiram cultura- muita coisa de Aprendiz, como é que é vampiro. aprendiz de vampiro? Neófito. Não, a gente é neófito. São neófitos. Ó, Pra já mim era temos uma um corte planta agora, isso. hein? Já ganhamos um corte. Então é isso, galera. Queria entender... a gente pode começar falando como que surgiu a mitologia. Se teve algum ano em específico que começou a ter essa brincadeira de vampiro, essa... Essa brincadeira de vampiro. Não, Deixa eu brincar de vampiro. a gente teve a palavra vampiro surgindo pela primeira vez, se eu não me engano. Cara, eu não vou lembrar o ano específico, se quiser depois dar algum, mas é em algum 1815, 1715. Surgiu aí em acho que um jornaleco desses, uma Tabloide. publicação Foi um popular. tabloide, né? Que ainda era aqueles panfletos, folhetos que eram passados antigamente. 1725. 25. Eu sabia que terminava com 5, né, gente? Mas não lembrava exato. Mas eu sei que foi a palavra sim. Mas o mito do vampiro, ele não tem uma data certa para ter surgido, né? Entendi. Ele surgiu... A gente pode Era contextualizar. uma lenda, melhor. né? Muito antiga. Tem relatos, assim, do vampiro. Não do vampiro, nome vampiro, né? Mas dessa criatura que bebe sangue e tal, desde que a humanidade saiu das cavernas, praticamente. Então, mas os vampiros surgiram, a lenda do vampiro surgiu de algum lugar específico? Então, acredita-se que desde que a humanidade saiu das cavernas ali, já tinha mito de vampiro, porque o corpo humano fica muito esquisito depois que ele morre. Mais exatamente ali na Babilônia, Iraque, onde hoje seria o Iraque ali, os impérios que tiveram naquela região, já tinham alguns mitos, inclusive com outros nomes, né? No centro da Europa tem os Vicrolaca. No Egito Antigo tinha o saqueador Queiroptero, que não necessariamente era um vampiro como a gente está acostumado, mas uma espécie de besouro que sugava sangue e se transformava em gente. Né? Inclusive tem um anime muito bom que tem o saqueador Queiroptero, que é o... Vampire Hunter D? Não. É o... Blood Plus. Muito bom. Blood Plus é muito Plus. bom. Recomendo, quem não assistiu ainda, vai lá dar o play lá. Pesadinho, mas é bom. Eu adorava esse desenho. Esse Esse anime desenho. passava na Cartoon Network, né? Lá Saia. antigamente. Depois, aí acho que tem na Crunchyroll, se eu não me engano, atualmente. Não sei. Não me lembro. Depois eu também, vou mas a gente pode futucar olhar e deixar aí a qual lugar referência que pro tem pessoal. e de repente a gente deixa na bio o link ali pra quem Então, tiver o interessado. mito do vampiro, ele foi meio que junto com a humanidade, né? Ele sempre esteve por aí. E aí, a questão do corpo que eu tava falando, né? Que a gente tava até falando aqui em off, mas para deixar bem claro, é que é o seguinte, a tradição de enterrar corpos, nas culturas que tem essa tradição, quando as pessoas saqueavam esses corpos, ou muitas vezes, né? A pessoa era enterrada com alguns pertences, o cara ia lá e saqueava. E a pessoa começava a acreditar que a pessoa estava viva. Por quê? Porque a pessoa não tinha... o rigor mortis estava ali presente. Então, a pessoa estava como se estivesse viva ainda, só que pálida. E aí, com as unhas continuam crescendo depois que você morre. Uhum. O cabelo também. E o cabelo, normalmente, ele fica branco, né? Ele vai ficando branco depois que você falece. E por conta dos processos do corpo, a barriga estufa e começa a sangrar por aqui, né? E aí, o que acontece? Basicamente, surgiu o mito do vampiro que a gente tem hoje, surgiu assim. A base foi
Observações de um A morto. base foi observação de um morto. A ciência diz que foi isso. Eu já tenho umas crenças pessoais. Eu Né? tinha uma teoria antes de você falar tudo isso, porque é normal os seres humanos criarem histórias para alertar a sociedade de alguma coisa. Então, tipo, os Folclore contos de é muito fadas. assim também, né? Acaba que o vampiro ele também entra um pouco nisso, porque na verdade a ideia do vampiro ele vem assim de algum espírito ruim, um ser maligno que voltou da morte. Então assim, como é que os ladrões de túmulo identificavam um corpo, alguém que morreu recentemente? Porque a terra estava revirada, estava fresca, né? Alguma cruz nova tinha sido plantada ali, né? Para quem era cristão e tudo mais, mas alguma referência a uma lápide era feita ali. E aí eles sabiam que alguém tinha sido recém-enterrado e eles iam lá futucar, né? E aí acontecia isso. Nas primeiras 24 horas, o rigor mortis ele ainda estava se estabelecendo. Então o corpo ele ainda tem espasmo. Parênteses. Vamos explicar o rigor O mortis? que é um rigor Pra mortis? quem não sabe. É o processo de Decomposição? início do processo de decomposição, na verdade, é quando a musculatura atrofia e trava. Você tem as células morrem, né? Morrem ali, e aí você não tem mais impulso nervoso, não tem mais Fica o rígido, coração né? parou de bater, então você não tem corrente sanguínea mais ali circulando, não tem sangue, então as coisas vão parando de se mexer, então elas endurecem, travam. Falta também de líquido, né? Também deve acabar... É O mais corpo deve o expelir muito sangue, líquido, né? mas é isso. Líquido vaza do Aí corpo por isso fica tudo todo. duro, né? O corpo incha de gases. Tem espasmos às vezes, porque assim tem parte do seu corpo que continuam reagindo. Então você Sim. tem. Cérebro, Se você, no caso, né? se você cutucar um tendão, você vai ter movimento. Aí normalmente o morto começa a falar com essa voz Não, o também. morto não fala nada. Morto não fala. Aí. Ou fala. Ou fala, mas não assim, né? Entendi. E aí, os ladrões de túmulo achavam que os mortos estavam voltando à vida para apavorar eles, porque eles estavam indo lá e roubar. É o fora morto, que né? devia ter espasmo, né? Sim. Que aí, por isso que eles falam, caralho, mexe levantou a braço, perna, mexe morto, perna, maldito. Senta. Vivo, corre. Tem morto que senta, que Sim. tem, né, o movimento de sentar. Então, aquilo ali era apavorante, né? Aí, assim, surgiu a ideia de que os mortos voltavam à vida. Sim. Pra mim, era quase como se fosse uma lenda do chupacabra. Sei lá, algum bicho chupou algum ser humano, tirou todo o sangue, deixou uma marquinha de 2 furinhos, aí começaram as lendas de como... Mas tá, entendi. Então, veio um pouco assim dessa ideia para assustar os caras que roubavam corpos, né? Roubavam as coisas que eram enterradas. Tipo o com velho as do saco, pessoas. né? E isso surge meio como uma lenda e com base em observação do que realmente tinha de real, né? E aí toda sorte de coisas começa a se juntar, né? A lenda, ela ganha vida, né? Literalmente ganha vida. E aí começa a surgir, não, porque como eles morreram, eles voltam para sugar a energia vital de quem tá vivo, porque eles querem voltar à vida mesmo, então eles precisam se alimentar. Eles precisam de sangue, sangue é de energia vital, a energia vital era muito associada ao sangue. E da onde que surgiu o ser imortal? Eu sei que o ser humano tem essa obsessão com Com a imortalidade. inevitar... Não, peraí, falei tudo errado. Evitar o inevitável, que é a morte. Sim. Mas como é que isso foi atribuído ao vampiro? Não sei se vocês sabem. Isso foi o Bram Stoker. Ele Porque a maior parte das coisas que... O Bram Stoker ele se baseou muito nos mitos populares, né? Sim. Mas boa parte das coisas que a gente tem hoje com concepção das fraquezas e fortalezas dos vampiros, né? Das qualidades e defeitos que o vampiro tem, foi o Bram Stoker que escreveu lá no... Então, mas aí... No Drácula. Aí o Drácula, ele foi o primeiro vampiro porque, de fato, ele foi o primeiro ser Não. vampiresco Não, a eu ser acho A retratado? Camila veio antes dele.
Carmila veio antes do Drácula de Bram Stoker. Eu acho Camila que vai mais do Violante. Vampiro sucesso mulher. mesmo da Quem é? obra. Então vamos explicar, por favor, quem é então. a Carmila. Vamos contextualizar. Tipo, a gente tem seres vampirescos em todas as culturas, praticamente, do mundo. Sim. Então, a ideia da imortalidade veio muito dessa questão dele... Continua Para ele falando. continuar a vida dele pós-morte, ele precisava continuar se alimentando. Então, inicialmente, não tinha muito essa ideia da imortalidade em si. Quem popularizou isso foi o Bram Stoker, que romantizou muito a ideia do vampiro que vive para sempre buscando, né, com algum objetivo, e muito para romantizar a ideia de um aristocrata, essas coisas, porque antes não era assim, né? Era só um espírito ruim que te amaldiçoava e se alimentava da sua força vital, que era o seu sangue. E te transformava também, porque... Eles poderiam transformar outras pessoas em vampiros. E aí tinham vampiros de vários lugares, mas principalmente os que serviram de base para o Bram Stoker e também para a criação da Carmila, foram as lendas ali do leste europeu, né, da Europa Oriental, que são os Strigoi, que a gente falou antes, os Moroi, que são os vampiros Vamos falar clássicos. de novo daqui a pouco. Nosferatu, inclusive, é uma palavra que só significa espírito maligno. Ela só foi associada a vampiro depois. A curiosidade que eu sei de Nosferatu é que Nosferatu, na verdade, é simplesmente uma cópia de Drácula, que eles não conseguiram ter o direito para lançar o filme com o nome de Drácula, então eles Isso. trocaram o nome. A viúva do Bram Stoker Nosferatu não é vendeu outra os coisa. direitos para a produção do filme, então eles tiveram que trocar várias coisas para poder mudaram fazer. o país que acontece a história, mudaram tudo, basicamente. E aí, o Bram Stoker, ele deu uma refinada, mas a Carmila é uma vampira muito... Ela veio para trazer um pouco dessa ideia da sedução, né? Do vampiro ali sedutor, que te conquista, te encanta, né? Ele tem um poder sobre você. Ela é muito baseada também na Elizabeth Bathory, ou Erzsébet, para quem fala aí húngaro ou romeno, ou sei lá mais qual é a língua, desculpa aí, galera. Mas que foi uma condessa, que foi associada ela é considerada uma vampira da realidade, né? Vendo que Ela Bram matou Stoker nem é tão... muita não, gente. o Bram Stoker nem é meninas. tão antigo. Eu achei que ele era mais Não, antigo. 1897, isso aí. Um pouquinho mais de 100 anos. É novo, É considerado o primeiro engraçado. best-seller, né, da história, o Drácula, né? Ele Que- Um, dois, É, né? Tem dois. Frankenstein. Frankenstein, de Mary Shelley, que E não era Mary Drácula. Shelley ainda. ela, O Médico e o Monstro. Eu todos tenho vontade esses de ler são- o livro, porque eu assisti Drácula. O livro. Ah, o sim. livro Drácula. É, eu tô legal. vendo aqui. Porque eu assisti Drácula e eu fiquei com muitos pontos de interrogações, que o Então, filme é muito confuso. Eu posso falar agora? Já posso meter o Pode, pau À no livro? vontade. Ah, No não, livro? Pode, no Tá livro. autorizado? Eu odiei o livro do Drácula. Por quê? Porque eu achei muito pedante. Ele, Mesmo ele tem olhando pelo olhar da época ali. porque assim, ele tem uma base muito judaico-cristã e vai muito nessa linha. Os personagens, obviamente, são personagens da era vitoriana. É óbvio que eles vão falar dessa forma. É óbvio. Ah, e o Drácula ele está totalmente atrelado à igreja. cristão, sim. Só que é um negócio que irrita, porque tudo deles é baseado nisso. Tá? Todas as motivações dos personagens é baseado só na crença deles em Cristo Salvador. Mas então eu parece acho... ser um livro de... me disseram que a tradução que eu li é o problema da tradução que eu li. Tava viciada. Mas eu acho que Sei. faz sentido, considerando Faz a sentido. época. Só Porque que... era uma época que a Igreja Católica tava ali. Não, então, Varrendo. faz Se sentido. a gente considerar que o Bram Stoker é irlandês, onde o catolicismo é extremamente arraigado, faz todo sentido que ele incorpore isso ao máximo na obra dele, que é o que ele conhece, né? Entendi. Sim, mas por exemplo, a postura do Van Helsing não tem nada a ver. Eu não vi Van Helsing, não posso... Não, o Van Helsing É um personagem. o cara que Professor, caça o o ocultista lá. Drácula. Ah, E tá, ele usa tá. vários subterfúgios que Péssima com nomes. ele seria, se ele tivesse Inquisição, ele teria sido já queimado É o médico que você tá falando.
Não. É aquele médico que chamam É pra... isso. Vamos voltar. É, como História se O do Van Drácula. Helsing é o caçador de vampiros. Vamos... História do isso. Drácula. Vamos contar. Ele tá naquele filme que a gente viu? Qual? No Drácula? Tá, ele é o... Anthony Hopkins. O padre. Ele é o Van Helsing, aquele cara? Qual? Mas Não é tem falado o Van isso? Helsing. Filme. Não existe. A gente viu o Drácula... O novo. A Love Tale, o Drácula do Luke Ah, Besson. vocês viram o tal. Tá. O novo é o Eu não desse vi, ano. não vi. Não. Maneiro, trocou os maneiro. nomes. Mas É bom? é isso. Tem coisa que acho que não tem direito autoral aprovado e mudou o nome. Não, acho. Drácula é Besson, aberto. Ele trocou... É o Luke Besson que é maluco mesmo. Ah, Ele tá, fez uma entendi. adaptação, ele não seguiu a risca, não. Entendi. Tá, história do Drácula. A história do Drácula vai contar a história desse cara que, pelo filme de 95, que foi o que eu assisti, porque existe o preto e branco, né? Mudo, Tem. de 22, se eu não me engano. Tem esse casal que eles estão prestes a se casar, mas eles não se casam e o cara é mandado para Transilvânia para fazer um acordo de negócios, Corretor de imóveis, né? algo Ele é similar. advogado de- representante de uma imobiliária. Isso. é. E aí ele vai para Transilvânia encontrar esse conde, porque o conde não pode sair do castelo. E as propriedades são dele, que a imobiliária tem interesse em negociar. Né? E aí, quando ele chega naquele castelo tenebroso, terrível, aquele cara maluco, porque eu acho que o de 95 ele ainda vai para uma pegada meio comédia no início. Nessa parte, Bem no início, assim, que ele chega, ele fala: pode comer, eu já comi, eu já jantei. Tem umas tiradinhas assim, né? mas aí é o... É o humor do Gary Drácula, Oldman, né? É o Gary Oldman fazendo a dele, né? Sendo um super ator, bonito. pra variar, né? Sendo um dos Inclusive, melhores só. Esse filme me surpreendeu porque eu não estava esperando aqueles atores, mas tem Keanu Reeves, Tem. tem a Winona Ryder, Gary Oldman. Gary Oldman. Anthony Hopkins, é o Van Helsing. Tem muita gente muito bom. foda. Enfim. E o Esse- Coppola é o diretor. Esse filme novo também, né? Tem bastante ator bom. Tem. E Muita gente aí, beleza. Aí ele entra nesse castelo, ele fica meio que prisioneiro lá do conde. E o conde percebe que, na verdade, a mulher que o Keanu Reeves vai se casar é meio que a reencarnação da ex-mulher dele, que morreu, que ela se suicidou, achando que ele tinha morrido na guerra. Isso. E aí, quando ela se mata, ele se rebela contra a Igreja Católica, porque ele era um grande soldado, né? Que lutava meio que nas cruzadas, assim, a favor da... Tô viajando, tá? Mas é meio que Não isso. é viagem, não. Não é viagem, não. É isso. É o aí. Empalador, pô. Não, E aí- então, o Bram Stoker, ele não adaptou a ideia da figura histórica do Vlad Tepes totalmente, não. Isso, é. O Drácula dele, ele é um soldado que lutou nas cruzadas. Entendi. Né? Era um Então, é nas senhor de cruzadas terras, mesmo, mas ele porque eu luta nas falei cruzadas. Guerra Sem Santa me ligar mesmo. em datas. Falei Uhum. de cabeça. Tá. E aí ele é o grande fodaralhado lá que luta e ganha todas as guerras. Só que aí alguém, na sacanagem, viu uma carta pra mulher dele falando que ele morreu, né? Assassinaram ele na guerra. A mulher se mata. E quando ele volta, a mulher morreu, ele surta e se rebela contra a Igreja Católica. E aí, a partir daí, eu acho que é como se ele tivesse feito um pacto com o diabo. Porque ele se rebela contra Deus e aí ele ganha esses poderes surreais. Na verdade, assim. Deus eu não sei se é a mesma amaldiçoa coisa, ele, né? mas na verdade foi Deus que amaldiçoou ele. Deus não tem nem, amaldiçoou não tem nem ele. diabo Acho na, que na o história. diabo dá uma aproveitada, né? Não, no novo Porque da onde não. veio No os novo não, poderes? né? Mas da Não, onde mas veio no os antigo poderes tem. dele, entendeu? Ele tem poder. Ele é poderoso pra caramba. Sim. O Deus a não ia maldição dele. amaldiçoar falando, toma aí uns poderes. Ele ia falar, se fode aí. Pode ser. No antigo Mas ele tem isso- essa ideia de A uma maldição que criatura das Deus deu trevas. foi que ele não pudesse morrer nunca. E aí acabou que, não sei. Mas isso tem uma questão que é a seguinte. O Vlad Tepes existiu na vida real. Sim. Ele é um grande herói da Romênia. Porque ele impediu que o Império Otomano entrasse naquela região naquele momento ali. E Ele aí expulsou os turco-otomanos da região. expulsou de lá. E essa história dele ser um empalador é verdade também. Ele fazia isso. Agora Tepes vem o vem mito. de empalador. Agora vem o mito.
O mito, né, que se popularizou muito no leste europeu, não dentro da Romênia. Na Romênia, ele é praticamente um santo. Você não pode, inclusive, ir lá e falar essas coisas. Até, De que ele é o Drácula, de que isso, então, de até aquilo. pode, mas eles não... Eles Não. não... Ele tem estátua dele lá e ele é considerado um grande herói local. Maneiro. O mito que se popularizou nas regiões em torno, inclusive na Bulgária, Hungria e também por toda a Europa Ocidental, é de que ele era um ser demoníaco. Por quê? Porque ele comia o coração dos inimigos. É mito, tá isso? Ele bebia o sangue dos Toda inimigos. sorte de coisa. Ele começou a viver por muito tempo por causa disso. Começaram a inventar essa história também. É porque De que quando a não, pessoa começa a sair da curva, né? Começa a surgir a Tudo fofoca. E aí, É. não, ele vive lá até hoje. É o castelo dele, que é a tal do castelo do Drácula, né? É que Aí não é o começaram- castelo do Vlad de verdade, é um castelo da Romênia. só. É, e é uma Não o época que as castelo do- pessoas criavam mais lendas, né? É. Sim. As pessoas eram mais inocentes, então qualquer coisa fora da curva É. era uma coisa que as pessoas Como é que começavam... pode? Como é que ele conseguiu fazer isso? Então, filho e do capeta. tudo isso... Filho do capeta. E tudo filho do isso capeta. antes do Bram Stoker escrever o livro do Drácula. Todos esses mitos já tinham. Sim. E uma das coisas que aconteceu é que realmente o Vlad Tepes, em algum momento, o Vlad Tepes histórico, ele em algum momento se desentendeu com a Igreja Católica. Ele não foi excomungado da Igreja Católica, não tiraram os títulos dele nem nada do tipo, mas a relação azedou, vamos dizer assim. A igreja queria alguma coisa dele que eu não lembro o que era, acho que era alguma coisa de propriedade de terra ali da... Eu sabia essa história de Có, só que faz muitos anos que eu li. Quem sou eu pra julgar? Não lembro nem o nome do personagem. Eu não tenho certeza, posso estar enganada, tá? Mas é assim, ele expulsou os turco-otomanos da região que dominavam uma grande parcela ali, o Império Persa ainda tinha suas raízes ali espalhadas. Nossa, eles fizeram um estrago. E aí, na época, até na época do reino, porque o Vlad ele era um príncipe, né, de fato. E aí, até o pai dele ainda prestava um tributo de rapazes, meninos, garotos para o exército turco-otomano, de meninos locais. Então, eles eram obrigados a dar crianças pro exército. Então, assim, aquilo ali era o fim da picada, né? Pros valaquianos, né? Que era da antiga Valáquia. Ele era o príncipe da Valáquia e ali era a antiga Moldávia, sei lá o nome da região hoje. Que é a Romênia, eu acho. Transilvânia Romênia, ainda é Transilvânia Romênia. mesmo, né? Aí ele... Quando ele expulsou os turco-otomanos, eu acho que a igreja quis exercer influência na região. E ele falou, pô, não tirei uma galera que mandava e desmandava Foi aqui. isso mesmo. Pra Foi isso mesmo que você tá chegar falando. outra. Então, assim, A igreja queria decidir quem ia ser príncipe, quem ia queria mandar ali, em tudo, e queria aí ter- azedou a queria ter relação. soberania, E aí, ele não sempre. aceitou. e teve guerra, tá? Teve. Guerra e eles também foram, ó. Justamente porque as pessoas tinham medo de enfrentar ele por causa dessa história dele ser o empalador. E aí ele, sabe o que ele fazia? Ele botava o corpo dos caras empalados Tipo na Game frente of dos Thrones, territórios onde os caras iam invadir. Quando o exército via aquilo, não. Deus Eu me vou livre. enfrentar esse bicho do capeta nada, rapaz. Que é um Deu filho do minha capeta. hora aqui, galera. Vou ter que voltar. Agora, deixa eu pegar Dá pra aproveitar mim, o não. gancho aí da geografia da situação. A parte terror Transilvânia nasceu junto com o mito Drácula, Foi. e aí todos os outros monstros brotaram da Transilvânia ali junto, tipo o Frankenstein, lobisomem. Eles não são da Transilvânia naturalmente, mas é porque a época do leste europeu, ali, né, a Europa Oriental, ela era muito folclórica. Você tem ciganos, tem uma galera que tem uma tradição, Isso tem no povos... filme também, né? Povos que eram muito tribais. Então, a grande forma deles contarem histórias era passando, era oral, era contação de história. Então, assim, tem mito, os ciganos têm muito mito de lobisomem, então eles espalhavam isso, né? Isso é muito presente na cultura cigana. Os lobisomens, eles são culturalmente ligados aos ciganos.
Normalmente, assim, nas histórias. Não necessariamente, mas existe na cultura cigana Tem equivalentes aos lobisomens que são Que muito... deve ser algum monstro que reage com a O lua. lobisomem é que nem vampiro. Tem em todas as culturas do mundo inteiro. Inclusive, as indígenas brasileiras tinham. Antes dos portugueses chegarem aqui. Tem, nosso folclore tem na lobisomem. norte-americana, os indígenas norte-americanos tinham um lobisomem também. Ah, o do Crepúsculo, né? Sempre teve essa ideia de o homem que se transforma em fera, né? O do Crepúsculo é o do índio americano, Mas Quileute. Mas A eles gente tem têm- que falar os sobre isso, tá? Quileutos têm, Vamos os falar. Quileutos A gente tem que falar têm sobre o Crepúsculo, mito tá? de homens-fera, né? São como se fossem... como é que é? Guerreiros espirituais. Eles Entendi. conseguem assumir a forma de um espírito animal. Depois de falarem entendi. E é power up, tá? Quem sabe, sabe. Ih, Que ó, é tá power entendido, up, hein? não é hour up. Não é isso. Mas enfim, aí Depois eu te mando voltando- essa, Babi, você vai A entender. Carmila, ela passou um pouco despercebida, né? Porque é muito focado numa vampira mulher, aí conta, tem uma história Aí ali é meio já de... batata pra esquecerem. Vampira mulher. Tem uma coisa LGBTQ. Então, mas Até essa porque- é a que tá no Castlevania? É aquela rainha? Não, aquela lá é a Elizabeth, Bathory. Vou levantar minha Que dentadura. também existiu. Existiu, ela é uma figura real. Matou muita gente, Matou dizem, muita né? gente. Dizem que 600 meninas. E pelo tinha que o eu- mito dela se alimentar das pessoas, Diziam né? que ela se banhava no sangue de jovens donzelas para manter a juventude dela e longevidade. A gente não sabe se ela fazia isso de verdade ou não. Ou se era uma maneira de desacreditar uma mulher. como sempre. Exatamente. Condenar uma mulher e tal, que tinha muito poder na época. Entendi. Aí a Carmila Mesma veio... coisa com a... Oh, meu Deus. Do Egito. Esqueci. Cleópatra. Exatamente. Isso aí. Entendi. Então, a Carmila veio muito, muito baseado na ideia da Elizabeth Bathory. E aí, aproveitando esse gancho, né? Já viram que ela fez um pouco de sucesso. Aí o Bram Stoker foi lá e falou, opa, vou Adaptadinho. pegar aqui e Deixa eu juntar fazer tudo que eu sei de sendo um vampiro. homem. Exatamente, vou fazer sendo um homem, que aí vai ficar famoso. E aí ele pegou todas essas ideias e as ideias que tinham de como as pessoas passaram a combater vampiros depois. Falavam que cheiros fortes. O alho, ele é uma coisa associada à proteção até hoje, né? Tem muita cultura que usa Eu ervas. quero pegar um e- gancho disso que você falou. do alho. E assim, as pessoas usavam para os mortos não levantarem dos caixões, elas usavam pregos, prendiam pregos no peito. Aí vem a história da estaca furando o coração, né? Entendi. Porque diziam que o coração era onde ficava o sangue concentrava o sangue do vampiro e aí você tinha que tirar a força vital dele ali. De repente a luz tem a ver com... Cortar a cabeça, com, isso. Boa, Led. Com... com o fato de repente, ajudar ao corpo apodrecer, né? De você deixar o corpo exposto ao sol. Também, e da ideia de que o vampiro é um ser das trevas, ele é um ser do mal. Então Da escuridão. ele prolifera na escuridão e a luz é um... Porque tem essa dicotomia, Um inimigo né? De natural. Luz é bom, escuro não. Exatamente, É porque no escuro você não enxerga, né? Então as pessoas têm medo do escuro. O medo do então escuro acaba sempre foi uma que- coisa. É o medo do desconhecido, E a né? igreja alimentou muito isso, né? Alimentou essa ideia de que a escuridão é associada a coisas ruins. Tem até a época aí do barroco, né? Que isso é muito bem utilizado. Também, que era escuro, Então, né? beleza. A gente Técnica de passou aí pintura e tudo mais. pela origem, Não, mais sério, ou menos. sério, Ah, se a gente tem um sério, parênteses, legal. né? Acho legal A sobre- profissão de caçador de vampiros era legalizada nos Estados Unidos Olha durante só. o Velho Oeste. Vários caras tinham a carteirinha. Os Estados Unidos adoram jogar pra debaixo do tapete certas coisas que a gente se envergonha. Uma delas é esse. Caraca, isso Era- é muito era- maneiro. Cara, eu já queria mestrei, uma eu já carteirinha. mestrei crônicas de Vampiro à Máscara baseadas no Velho Oeste por causa disso. Porque era uma profissão. Ser caçador de vampiros era que nem ser Marshall, por exemplo, que era Sim. o xerife, né? Mas não é o xerife que fica na cidade, é o xerife que vai atrás de gente que tá procurado, né? Daquele wanted. E caçador de vampiros também era a mesma coisa, cara. Como tem exorcista, né? Essas coisas, né? É uma bizarrice, assim. Inclusive, tem até o filme do George Washington, não.
Abraham outro. Lincoln. O Abraham Lincoln, o Caçador de Vampiros, né? Tem. Porra, que é muito maneiro. Eu não vi esse filme ainda, cara. Pô, moleque, é muito maneiro. Eu gosto. Foi o espírito, foi o Ele espírito. é eita ferro. Eu queria fazer, como sempre, eu levanto as pautas polêmicas, Vai mas, lá. cara, eu fiquei muito, muito incomodada com... Porque, assim, entendível, beleza, o vampiro é esse ser imortal que seduz as pessoas pra transformar em vampiros ou matar mesmo. E ele tem essa beleza que é como se fosse na natureza mesmo, né? Que tem os bichos que têm mais cores pra atrair mesmo a fêmea, o macho. E aí os vampiros têm essa beleza, e aí tem essa pegada mais sensual de conquistas, de sedução. Sim. Mas, pelo amor de Deus, a pessoa morde o peito do outro e a menina tá lá gemendo. Dói, pelo amor de Deus. Não é porque Sangrando. isso é sobrenatural. Isso não é uma coisa dói. normal. Sim, dói. Ah, mas não precisa, entendeu? Eles Desnecessário. querem induzir a ideia de que a pessoa entra num transe ali, é uma experiência. Masoquismo, porra. E detalhe, é sempre com mulher. Porque quando isso acontece com o Keanu Reeves lá no Drácula, Ele fica sofrido, coitado. ele não fica, ai meu Deus, Bom, estou tendo um raibosão. orgasmo. Mas ele tem fica muito- lá morto, Não, praticamente. mas peraí. Quando vem as Moribundo, mulheres do né? Drácula lá, ele fica doidão também. Mas ele antes, fica... "Ah". antes de morder. Quando elas chegam seduzindo, ele fica lá doidão. Aí depois que elas começam a sugar o sangue dele, ele fica lá meio que morto-vivo ali. Bom, então, no livro, Ah. isso acontece porque ele era muito cristão. Oh, Ai, meu Deus. Aí, tipo, por isso que eu não gosto do livro. Assim, eu vou dar um spoiler do final do livro. Se você não quiser ver, corre problema pra seu. frente. Drácula de Bram Stoker tá aí há mais de 100 Eu vou dar um anos, né? spoiler do livro, Por favor. que é a coisa que me fez pegar uma algeriça desse livro, porque isso foi uma coisa consertada pelo Coppola? Coppola no filme. Pra mim, o filme, cara, um dos melhores filmes de vampiro que já fizeram foi aquele. Eu posso estar errado, mas pra mim é. Enfim. O Drácula morre com uma facada. No livro? Ele toma uma facada lá. Sabe aquele o americano que tá com eles? Que é até um ator que ficou famoso depois. Esse ator que fez o americano que anda com eles lá, no final do filme, o texano lá. Esqueci. Que era um caçador de vampiros, inclusive. Esse cara que anda com eles no final é um desses caçadores de vampiros que eu tava falando. Mas aí, de repente, no livro não tinha essa mitologia combativa ainda. A mitologia dele tem. Inclusive, ele mas não podia... era uma coisa mais tão elaborada quanto foi chegando na explicar o que época do filme. aconteceu. Ele precisava voltar pro castelo dele. Ah. Porque ele precisava se regenerar no final do filme, né? Só a terrinha que ele levou não tava mais adiantando. E aí, tava nascendo o sol, né? E de dia ele ficava todo podre. Ele não pegava fogo, não explodia, que nem os filmes atuais. Não tinha isso. Drácula não era esse tipo de vampiro. Aí ele tem um grande confronto lá na frente do castelo dele, né? E o Drácula sai pra lutar, né? Aí ele dá uma agarrada em alguém, acho que ele mata um cara, se eu não me engano, com a agarrada. Pelo que eu lembro de memória, é isso que acontece. Aí vem o texano com uma faca, uma peixeira desse tamanho, dá uma facada nele, nem é no coração, é na barriga. Morreu. Morreu. Porque no filme quem mata é a menina, né? No filme, ele colocou o ritual de morte do vampiro mesmo, que tem que arrancar a cabeça, tem que estar de o Will dia. Nimes. No novo, É a spoiler, Lígia. no É a mãe do novo Will. ele morre pelo padre, né? O padre mata ele? É. Faz sentido. Ele aceita, né? Ele Faz pede sentido. pro padre matar ele. Ah, tá. Ele volta a ser cristão e aí, subiu. É, ele se arrepende. Ah, então tá tranquilo. Não é um final Mas tão ele ruim. se arrepende pela menina que ele gosta. O padre, tipo, faz uma... Pô, moleque, o padre... Jutsu dele. Jutsu. É, que o padre Aí é aquele vira e ator fala, que é um... se você ama Como ela é que é o de nome daquele verdade, ator? É o... Vitz Cassel? Não. É o esse nazi Besson do- é o- Ah, o Ryan Ruff, como é que é? Não sei que lá, Ruff, né? Caraca. Esqueci o nome dele. Esse nome aí que tá na tela. Pronto. É, isso aí, boa Tá ideia. resolvido. Ele, tipo, faz mó... É o nazista que bebe leite lá no... Bastardinho. No Bastardos, não isso. sei que lá, Ruff, o nome dele, né? Como é que é? Ah, tem aqui Christopher Waltz. É que tá Christopher ruim Waltz, a Christopher pronúncia Waltz. não tá vindo aqui, mas vamos lá.
Ele Péssima fala tomada. assim, cara, se você ama realmente ela como você diz que ama e tal, você não vai condenar ela, porque isso que você tá fazendo, você vai se salvar. Aí ele, mas ela é minha salvação. Aí ele, mas você vai se salvar à custa da condenação dela? Isso não faz sentido dentro da ideia de amor altruísta e tal, aí como você fala que faz. Aí ele fica... Isso tem um pouco no filme, né? Tem uma hora lá que ele tá lá conquistando a mãe do Will. A mãe do Will Mas não, Byers. né? E aí ele corta, né, o peito dele e pede pra ela Bebeu beber o sangue, sangue né? dele. E aí, quando ela começa a beber, ele tira ela e fala: não quero que você... Sofra desse mal, não né? quero que você... Eu gosto muito de você, não quero fazer isso com você. Só que assim, ela já bebeu o sangue. E aí entra os caçadores de vampiro atrás dele. Isso é totalmente Logo incongruente, nessa cena. 45 do segundo tempo, ele resolve falar isso. Ah, não, Já não era, quero mais. filho. Não quero mais. Ficou sem graça o brinquedo. Então, gente, olha só, a gente falou aí da origem, né? E chegou já no primeiro filme, né? Que No foi a livro primeira... e filme a gente descobriu um pouco dos dois, né? Isso. Aí eu queria... Isso. Eu tô meio Temer agora. Lancei A gente o vai Temer falar. aqui agora. A gente vai falar disso aqui, ó? Então, A é gente isso que eu pode quero entrar nos falar. filmes. Isso? Quer chegar Eu queria nisso? entender... entender não, eu queria que a gente falasse agora das interpretações que foram pro cinema, que a gente tem várias interpretações Tem, muito do que é ser vampiro, né? Começa por quem? Eu ou você? Pode Pra começar. falar do se Nosferatu? quiser. Começar de um jeito... Eu não gosto do Nosferatu. Cronológico? não, Nosferatu. Eu não sei se a gente vai filho conseguir. das trevas. Eu não sei se a gente vai conseguir ser cronológico aqui exatamente, mas eu acho que vale a gente ir falando. Não, a gente fala do Nada, Nosferatu primeiro, depois a gente... Depois Bela Lugosi, depois Christopher Lee, que é né? a ordem. Daí tu fala da falar. Lugosi, do Christopher Lee. Eu tenho só curiosidade pra falar. Nosferatu foi um filme muito bizarro, porque a viúva do Bram Stoker não permitiu fazer o filme. Ela tinha os direitos do Drácula, ela não permitiu. E já estava tudo encaminhado para eles fazerem o filme do Drácula. Aham. E, inclusive, para uma outra curiosidade para quem gosta de cinema e tal, o Nosferatu foi um dos primeiros filmes da história. Um dos Peraí, primeiros que filmes, sentido? assim. Primeiros filmes. Um dos primeiros filmes ali que foi filmado. O Nosferatu foi um desses primeiros. Ele é de 1922, né? Ele é muito assim. Então é muito começo do cinema. Né? Dizem até que é filme obrigatório para quem faz faculdade de do cinema. Eu Né? assisti, né? moderno, né? Assistiu? Eu sou formada em comunicação e tive aula de cinema. Eu assisti, junto com os filmes do Chaplin. Porque o filme. Do que é considerado cinema moderno. né? Sim, e dizem que o filme do Nosferatu, ele é uma aula de cinema mesmo, porque ele tem muitas coisas que se tornaram padrão na indústria. Ele é bem impressionista, né? É. Eu não curto. É por causa do cinema alemão, né? Cinema alemão, se você não gosta de expressionismo, você não vai gostar de nada que sai de lá. Enfim, Expressionismo. aí pra gente entrar mesmo nas curiosidades do filme, tem umas muito legais, cara. Conte. Umas que dá até medo. É que assim, esse cidadão aqui que fez esse papel aqui, o único papel da carreira dele foi esse. Conde Orloff. O único papel da carreira dele foi esse. Não existe certidão de nascimento desse cara. Não existe registro de que ele existiu. Não sabemos se o nome dele é verdadeiro ou não. E a técnica usada pro desaparecimento dele no filme é uma técnica perdida. Ninguém sabe. Eu vi que foi sem querer. Então, mas ninguém sabe como. Aí existe a lenda de que ele realmente era um vampiro. Claro. E de que quando nasceu o sol ali, ele morreu. E que por isso que a técnica é tão perfeita pra época, né? Ele só existiu na produção do filme, galera. isso. Porque... Ele apareceu ali pra... Não, vou interpretar. Eu mesmo. Eu mesmo. mesmo. Eu no papel de eu mesmo. Então, assim... E o diretor também... É porque tem uma outra coisa também sobre esse filme, que houve um processo contra ele, movido pela esposa pela viúva do Bram Stoker. Contra ele, não contra o diretor? Contra o filme. Não, contra tá. o filme. E aí o filme foi proibido em vários lugares do mundo, só que... Naquela época já existia uma coisa chamada pirataria. Umas certas pessoas compraram eu não sei dizer quem, mas acho que ninguém sabe dizer, na verdade, quem foi. não. Mas compraram a fita e essa fita acabou caindo nos cinemas, cara.
Mesmo com as proibições e tal, o pessoal circulou esse filme de alguma forma e assim foi salvo. O filme Nosferatu é um filme salvo pelas pessoas. Porque pela justiça esse filme jamais deveria ter saído. Hoje em dia ele tá no YouTube, se eu não me engano, né? Se você quiser, assiste. É domínio público já? É domínio público. Ah, Acho tá. que tem streaming também. pode Existem ser várias mundial. versões desse filme, inclusive. Tem uma nova. Tem uma recente. Tem uma recente. Tem uma nova. Eu vi. É bom. Eu gostei muito desse. É daquele maluco, Robert Eggers. O Robert Eggers aí tem uma filmografia muito Fez a peculiar. Bruxa, né? Muito peculiar. Pra quem Eu gosta gosto- de terror vai gostar. É. Eu gosto dos Estilo filmes dele. E aí, só pra finalizar a questão do Nosferatu, tem várias versões. Tem o filme A Sombra do Vampiro, que conta essas curiosidades, inclusive transforma esses mitos em real, né? No filme acontece essas coisas que eu tô falando, que o cara é um vampiro e tal. Não é spoiler, tá? Logo no começo do filme já mostra lá. Aqui a gente trabalha com spoiler. Como é que é o nome dele? O cara que faz o... É aquele ator todo expressivo, com aquele sorrisão grandão. Como é que é o nome dele? O William Dafoe. É isso. Caraca, que melhor... E esse filme é muito legal por causa dele e do John Malkovich, que faz o diretor do filme. Desse A Sombra do Vampiro, né? Maneiro. E curiosidade, o William Dafoe fez a... Tá na adaptação do Nosferatu atual também, né? Tá. Ele faz. Ah, é Mas ele tá verdade. em qual papel no novo? Eu não sei se ele faz o Van Helsing. Ah, não, ele vai... que não é ele, Van é o Van Helsing. Helsing, né? Ele é Eu o acho que ele Van faz Helsing o Van alemão. Helsing. No Drácula que a gente viu agora? Não, no Nosferatu. O Ah, Nosferatu ele tá sim, É. tá sim. É o Nosferatu do Roberto Alves. Eu não sei, eu não lembro dos nomes dos equivalentes, né, na obra do Nosferatu. Só o Nosferatu, que é o Conde Orloff mesmo, mas os outros eu não lembro. Eles todos têm nome alemão. todos eles têm então nome eu alemão, tenho a gente não- dificuldade eu de não- lembrar. É engraçado que eu peguei uma lista aqui, assim, de filmes de vampiro. Tipo, de 1922 até 1987 tem mais de 10 filmes. Sim. Não pararam de fazer filme de Não, vampiro. não. Virou... Fez muito sucesso, cara. Vampiro sempre Eu vi fez aqui, ó, sucesso. tem Nosferatu, Drácula, de 1931, O Vampiro, 32, A Marca do Vampiro, 35, A Filha do Drácula, 36, O Filho do Drácula, 43, aí, é. A Casa do Drácula, 45, Drácula, Vampiro da Noite, Agora, essas 56... continuações todas Foi aí de tudo- Drácula, a menina deu autorização? Quero saber disso. Então, acho Era que um- em não, porque... 31... é, A versão de 31 não tem também autorização, não. Não, e eles... eu não lembro se tem De repente ela já autorização ou não, morreu mas também. eles fizeram Aí fizeram o próximo herdeiro falou, foda-se. É, de repente ela já tinha adaptações morrido. muito livres. Eles pegam um personagem que é domínio público, usar o Vlad, Mas que é será uma que figura Drácula já histórica era como- domínio público em 1931? É uma boa pergunta. Cara, eu acho que sim, porque toda a origem do Drácula se acho baseia que são 100 anos que é no um Vlad, domínio público. como no Vlad Tepes. E ele também, como ele... Eu até comentei com você quando a gente estava assistindo o Drácula mais recente, que ele fez parte de uma ordem chamada Ordem do Dragão, e aí ele era conhecido como Dracul, Drácula. né? Isso. É. Então, a ideia do Lorde, Vlad... Lorde Dracul, ou Conde Dracul. A ideia dele ser o Drácula já vem da figura do Vlad Tepes, né? E então isso é uma questão histórica. Então usar a figura histórica do Vlad como adaptação para o Conde Drácula não é uma coisa exclusiva do Bram Stoker, né? E aí acho que por isso não precisava da autorização da esposa, da viúva Não, beleza. dele. A né? gente falou muito do clássico vampiresco ali, né? Aí agora tentar modernizar um pouquinho. Aí a gente já começa a entrar nos filmes mais recentes, Nas né? adaptações também. Eu acho É. que um que fez muito sucesso foi a adaptação da Anne Rice, que é a entrevista com o vampiro. Acho que nos Melhor. tempos modernos, eu acho que Que eu foi tava o que até deu... falando com a Bela que a origem deles ali não tem a ver com Drácula. Não tem Nada nada a a ver. ver. Não tem nada a ver. E só um adendo, e junto com esse assunto, o que vocês acham dessas adaptações livres, assim? É a melhor coisa que tem, cara. Eu acho até que...
Vou falar uma coisa polêmica aqui, tá? Eu tenho uma também pra falar. Quem sou eu pra falar? Eu acho que Eu tenho pra mim a melhor adaptação, inclusive. Mas vamos lá. O Crepúsculo ele foi importante pra trazer de volta a cultura do vampiro. Já tava meio Mas mortinho trouxe ali. de outra forma. Com Não, outra então. visão. Vamos entrar em detalhes. Porque a história, né, inicial dos filmes que vem com Drácula, adaptação do livro, é essa coisa mais de terror, de suspense, do que vai acontecer. O Crepúsculo traz o Monster Romance, que é a Sim. romantasia com... Mas isso é uma coisa que ela pegou da Anne Rice. Quem fez o vampiro ser, esse ser... Se bem que vem muito do Bela Lugosi lá, que a gente ia falar, mas... né? A ideia do vampiro aristocrata, sedutor, bonitão, o Bram Stoker que construiu inicialmente. Porém, foi se popularizando com Bela Lugosi, o Christopher Lee interpretando o Drácula. Então, assim, o Bela Lugosi, por exemplo, ele ficou tão associado à figura do Drácula que ele foi enterrado com a capa, que era do figurino dele. Sim. Isso é uma coisa Maneiro, muito hein? legal. E o Christopher Lee, ele também deu uma coisa muito austera pro vampiro, porque, assim, o Christopher Lee, ele sempre foi um ator muito... Como é que a gente vai falar? Ele é um excelente ator, né? Maravilhoso. E ele ficava horrorizado com certas partes do roteiro. Então, ele se recusava a, inclusive, falar as falas do Drácula. E aí ele preferia ficar em silêncio. Então, criava essa atmosfera de terror sombrio, mas, ao mesmo tempo, a coisa da sedução, dele ser um príncipe. E, ai, meu Deus, tem que conquistar, não sei o que e tal. Isso foram todos... cada um deles foi emprestando um pouco disso, até a Anne Rice pegar a ideia do vampiro aristocrata, mas o vampiro romântico, a romantização da imortalidade, Tem o pergunta pra vampiro fazer. com crise existencial, é o vampiro que questiona a imortalidade, que questiona a solidão, que questiona Tá de saco não cheio. poder estar à luz, que é o Lestat que faz muito isso, né? Ele e o... Michael Esse Jackson, já é rapaz. mais moderno ainda. Então, Musanzinho, né? eu discordo de quem trouxe essa pegada mais romântica, seja Anne Rice e depois Stephenie Meyer com Crepúsculo, porque o Drácula já tem isso. O Drácula já é construído em cima de um romance. Ele só virou o Drácula porque ele se recusou que a mulher dele se suicidou por achar que ele tinha morrido. Ele é um ultra mas essa romântico, né, o ideia, Drácula. essa ideia específica do Drácula ter visto na Nina, né, que é a personagem que a Winona Ryder faz no filme, é uma reencarnação. Isso é uma ideia que veio do Coppola, tá? Não tá no livro, não. Não tá no livro. Não. No livro, ele simplesmente cismou. É uma cisma. Não, inclusive, eu nem sei se tem a mulher lá do passado dele no Eu livro. acho que tem, ele tinha a Não esposa lembro, dele. Que não ele lembro, era mas muito eu sei que apaixonado. não é isso. Não é. Ele não acha que a moça é a mesma moça, entendeu? Entendi. Ele não acha que é uma reencarnação. Até porque eu Ele acho só quer que seduzir. o próprio Bram Stoker não acreditava nessas paradas de reencarnação, ele nem acreditava nesses negócios. Mas, de Então- qualquer forma, veio com Drácula com a adaptação do filme. Sim. Que essa Mas não pegada foi, mais não foi. romântica. Acho que nem foi o Coppola o primeiro que trouxe isso. Eu acho que outros filmes atrás já tinham feito. Já, do vampiro super sedutor. A história do Drácula moderna, ela é uma história de amor. Só que ele sempre, antes desse momento do divisor de água aí dos anos 80, da Anne Rice, ele sempre foi considerado uma figura sombria de terror. Ele era um monstro. Por mais que tivesse essa, Que ele fosse um monstro apaixonado, mas esse ele era um pezinho monstro. no romance, que de repente a gente pode até não interpretar como um romance, mas uma obsessão. Obsessão, exatamente. Eu acho que o que a Anne Rice trouxe é exatamente a desconstrução desse vampiro enquanto monstro e ser maligno por uma coisa mais humanizada. Que aí Sim. traz o Lestat, que é uma pessoa que já queria morrer. Ai, Lestat não, qual é o nome dele? O Louis. O Louis. Louis queria Que já morrer. queria morrer, aí chega o Lestat, que é o Tom Cruise maravilhoso. Incrível. Melhor papel da carreira dele. Com certeza, tá incrível. Ele esse é filme. disparado. O Brad Pitt fica até um ator ruim do lado dele. Sim. Que é difícil. Enfim. E aí chega o Lestat e dá a opção pra ele. Você pode morrer, que é o que você quer,
ou eles transformam no vampiro. E aí ele, na hora, ele desiste e fala, não, vou uma vida diferente, né? Ganhar uns poderizinhos. Só que ele ele... fala, eu vou te dar a escolha que eu nunca tive. É. Ele adora falar isso, né? Honestidade. Só que eu acho que por causa... Minha teoria, tá? Por causa disso, por como ele teve uma escolha, e aí ele escolheu em uma crise existencial, ele simplesmente não se transformou, isso foi pra vida dele de vampiro. Então, ele é um vampiro em crise existencial. Ele não quer matar pessoas. Ele quer ter um filho, né? A Kristen... Christian Dunst, primeiro Dunst. papel dela. foi? Kristen Dunst. Dunst. Eu ia falar Kristen Stewart, só que Não. essa é outra coisa. Aí eu sempre travo na hora de falar Kristen. Não, a Cláudia faz A a Cláudia. Cláudia. É. Maligna, O essa que eu menina. tenho pra falar desse filme, eu só tenho... Assim, pra mim é o melhor filme de vampiro já feito. Pode não, falar... cara. Blade é muito melhor. Mas Blade é muito Ai, Chegou a dar tá de dor sacanagem. física. Chegou a dar dor física Eu isso, Blade. cara. Fiquei um pouco Jesus. assim, quando ele falou. Mas Eu gosto do Blade, gosto de mas, Blade mas também. não é... Anjos da também- Noite é muito melhor, cara. Eu também gosto gosto de também, Anjos da mas não Noite. é Você vai também, falar qualquer não. filme de vampiro aqui, eu vou Esse eu falar vi que eu no gosto de cinema. todos. É maneiro. Eu vi no cinema também, pô. Anjos da Noite eu vi no Mas cinema. eu lembro que eu fiquei meio... E a questão ali é que a Anne Rice, ela trouxe uma psicologia para os vampiros. Isso. Porque antes eles não eram psicologizados. Claro. Sempre soube. Eles não tinham, assim, uma psicologia construída. Eles eram muito aquele mito, né? Da capa preta e tudo mais. E ela trouxe uma questão muito simples. Eles são seres que precisam devorar humanos para continuar vivendo. Simples. Então, eles seriam mais ou menos o topo da cadeia alimentar. Só que, em algum momento, eles foram humanos. O que acontece com, especificamente, o Louis no filme é que ela trouxe um dilema para ele. Ele não deixou de ser humano. Mesmo no final do filme, ele ainda continua sendo humano. E é aquele outro vampirão lá que aparece mais pro final, que eu esqueci o nome. O Armand. Que é o... Isso. E depois a mitologia no cinema sempre colocou esse personagem. Do vampiro... Depois do entrevista com o vampiro, sim. O vampiro que não queria muito ser vampiro e é o vampiro humanoide. O Blade é ele. A menina O cara do Crepúsculo, que brilha. A menina do... A menina do Anjo da Noite também é... Ela não liga de ser vampiro, eu acho. Mas ela tem uma pegadinha humana. Ah, né? ela sempre se envolve com os humaninhos ali. Não, ela gosta de defender o humano. Tem Não é sim. bem isso, não. Tem Tanto sim. que ela olha lá para aquele personagem lá, eu esqueci o nome daquele ator. Ela fica interessada nele porque os Lycans estão interessados nele. Aí ela quer entender por que ele tem de especial pra fazer os lobisomens estarem interessados mas nele. ela gostou Eu do não lembro cara. A desse ideia filme. dela começa aí. Mas ela Essa gostou do curiosidade. cara. Mas ela é movida por um ódio muito grande aos Lycans. Que são Tanto os é que ela lobisomens. não se importou de ser transformada em vampiro por causa disso. Ela perdeu a família dela. E aonde começou a rivalidade de vampiro e lobisomem? Eu acho com o Crepúsculo. Depende Não. da... Não. Anjos da Noite já Sempre- tinha, porra. Sempre Já tinha? tinha. Cara, isso sempre veio da... Sim, gente, Tem só- várias histórias que Ignorantes. colocam criaturas da noite... Se degladiando. Se degladiando. Então, isso vem de, sei lá, de mito, Eu tenho uma de lenda. teoria. A popularização dessa rivalidade, ela veio do jogo de RPG do Vampiro à Máscara. Pode ser. Porque no Vampiro à Máscara eles são inimigos de verdade. Não é que nem, tipo, em muitas histórias, inclusive no Anjo da Noite, eles acabam se aliando em algum momento para enfrentar um perigo maior. Mas quem veio primeiro? Anjo da Noite ou Vampiro à Máscara? Vampiro à Máscara. Vampiro à Máscara. Tanto que o Anjo da Noite sofreu um processo e perdeu contra a White Wolf, porque a roteirista do filme, ela tinha feito uma aventura para o Vampiro à Máscara, e ela pegou essa aventura para o Vampiro à Máscara e transformou no filme. Nesse filme. Qual foi o momento, então, que isso começou a acontecer? Porque, pra mim, era Crepúsculo. Não, né? É, Acho da que noite é de 2000 e essa pouco. onda é do Anjo da Noite.
Essa onda atual, né? Que da rivalidade absurda entre lobisomem e Eles são vampiro. realmente inimigos. Só que antes disso, o RPG já tava... Cara, o Vampiro à Máscara foi um RPG que todo mundo que eu conheço jogou. Muito 1991. Muito antes de... 91 foi a primeira edição do Vampiro. Isso. Deixa eu ver Depois onde veio a segunda edição. E na terceira edição, que foi em 98 que saiu a terceira edição do Vampiro à Máscara, ele era o que o D&D é hoje. Anjos da Noite é de 2003. E teve vários jogos, assim, baseados em Vampiro à Máscara que exploravam essa... Os jogos de computador. Eu jogava um bem bobinho, assim, online, se chamava Bite Fight. Era literalmente isso, Bite Fight. Eram vampiros contra lobisomens. Era só É a pancadaria generalizada entre os dois. Era RPGzinho também. Então, essa questão da rivalidade entre os dois, ela veio muito... E o filme meio que consolidou. Porque antes, a gente ainda viu uma outra história. Inclusive, tem um filme muito interessante. O filme... Crepúsculo, né? Muito difícil de achar. Não, o filme é... Loup Garou, o nome do filme. Loup Garou. Não é o que eu tô pensando, não. Tem o que eu Tem um vi das garotas, Ginger não sei o quê. Ginger Girl, sei lá, uma coisa assim. Que são duas garotas que são lobisomem e uma ruiva, a outra é morena. A Loup-Garou é o são termo irmãs. francês para Elas são lobisomens irmãs. que eu tô vendo aqui. Esqueci o nome. Loup-Garou é lobisomem literalmente em lobisomem francês. Sim, mas aí tem nome. Tem esse Tem filme. um Sangue e Tem um Chocolate, filme, que né? explora a ideia dos loup-garou, que é esse mito de lobisomens muito, muito presente com a ideia cigana, dos ciganos Agora, eu que não migraram lembro se o pra nome do França e filme é levaram Loup Garou essa ideia mesmo. Eu de- só lembro que os bichos... tem o filme? Com Jean Reno. É esse filme mesmo. Renault. É esse filme mesmo. 2024, do ano passado. Não, Não, é então esse não é aí, esse não. não. Esse é um que é baseado Esse é num mais jogo novo. e eles são, tipo, transportados para uma aldeia medieval e a base do jogo eles têm que... É como se... É tipo não, tem um o mais Among antigo, Us. sim. Tem o mais como se fosse antigo? um Among Us baseado em lobisomem, assim. Cara, assim, eu tenho pra mim que aí veio a questão do Entrevista com o Vampiro. Eles cometeram um erro, que pra mim, assim, a franquia Entrevista com o Vampiro morreu porque eles quiseram fazer com pouco orçamento o segundo filme, que foi o Rainha dos Condenados. Não tinha dinheiro nem pra pagar o Tom Cruise. Não assiste essa porcaria. Ela Rainha não dos viu. Condenados, a sequência? Não assiste esse filme. Não, acho não. porcaria, não, É a sequência. Não, esse filme é muito ruim. Bela, tu pode até gostar do filme, mas esse filme é ruim. Não tô julgando o seu gosto. É mas que o nem filme gostar ruim. de Crepúsculo. O filme é ruim, mas ele é bom. Então, ele é bom porque ele explora... Congelou. Então, ele tem uma coisa... Não foi só que não tiveram um orçamento pra pagar o Tom Cruise, não. O Tom Cruise, na época que o Rainha dos Condenados foi feito, já tava mais velho um pouco. Eles não queriam botar... Porque, Ai, assim, pelo o amor de Lestat, Deus. gente, ele é um menino, ele é um nobre do século XVI de, sei lá, 18 anos. Ele é um garoto quando ele é transformado em Ah, mas vampiro. é Ele é um fantasia, eterno cara. adolescente. Sim, mas aí, Fantasia. assim, você vai adaptar em 2000 e pouco. Um cara... O Tom Cruise já tinha 40 anos Pra mim, nessa época, podia galera. chamar ele hoje pra fazer o Lestat de Entendeu? novo, Então, que eu não ia assim, nem não- ligar. Você ia ligar? A interpretação dele é muito Eu? boa, mas eu gostei do Stuart Townsend fazendo... Ele fez um bom Lestat. Caraca, Ele fez um mas já... excelente Lestat. Tá tão bom o papo Porra, aqui. que inferno. O bom do Rainha dos Condenados é pra dar um pouquinho do insight da ideia de como surgiu, como é que é a origem dos vampiros no universo da Anne Rice. Que eles são muito humanos porque os vampiros, eles não nascem de uma criatura morta, não sei o que lá. Não. Eles nascem de um espírito que é extremamente emotivo. Ele é muito orientado por emoção. E aí ele, num momento lá que rola na história, ele ataca a caixa e a grande habilidade desse espírito não era exatamente consumir sangue, mas extrair sangue. E aí ele se funde com a caixa e assim nasce o primeiro vampiro. Ela é literalmente a Rainha dos Condenados, porque ela é a primeira vampira que surge na história. E aí isso é legal porque os vampiros, eles conservam a emoção dela. É humanidade como deles. se ela passasse uma parte desse espírito
pra eles, que dá o dom do vampirismo pra eles, mas eles são essencialmente eles mesmos. Então, eles carregam todos esses dilemas que eles têm enquanto humanos. Você pode ver, o Lestat tem um super dilema, que era, ele queria ser conhecido, ele queria ser um ator quando era humano. Então, quando o criador dele transforma ele em vampiro, ele fica horrorizado com essa ideia. Ele fica, eu não vou viver as sombras, eu nasci para viver a luz. Eu não posso ser uma criatura que vive na obscuridade. Então, por isso que ele é, assim, super hedonista, né? Ele é bagunceiro, treteiro, mas ele tem momentos das crônicas vampirescas que ele é um cara super doce, ele é fofinho, Inclusive, bonitinho, apaixonado. Inclusive, por isso que eu acho que o Tom Cruise deveria ser o ator escolhido para fazer o Rainha dos Condenados, porque é o livro em que o Lestat brilha. É o livro... Tem o livro Lestat e tem o Rainha dos Condenados. Para mim, o Rainha dos Condenados é o livro do Lestat. Eu achei ele apagado no Rainha dos Condenados. No livro? É. Eu acho ele meio que um... Ah, não, tu tá falando por causa da parte final, que aí coadjuvante. os outros lá começam a aparecer um monte de vampirão absurdamente poderoso, né? Aí os caras que resolvem o problema. Ah, mas eu acho que a personalidade tá no auge, assim. Do Lestat. Do Lestat. Mas com certeza a adaptação da Anne Rice, que também acabou inspirando... Quer dizer, com certeza, vai que não é, né? A Stephanie Meyer para criar Crepúsculo. Que eu acho cria que esses vampiros super humanizados, né? Que se apaixonam, que casam, tem filhos. Pois é. Então, gente, infelizmente a gente vai ter que fazer uma parte 2, talvez. Eu falei, vampiro, A gente não é falou quase papo. nada. Tem tanta Tá faltando coisa pra falar de falar. Academia de Vampiros. Vão ter que fazer uma Vampire parte 2, Diaries. então. Gente, a gente tem que falar do Tá Elijah faltando Michaelson falar de aqui. True Que isso? Blood. Tá É uma faltando coisa falar- importante que Sinners, esse mês a gente ainda que é vai muito soltar bom, muitos Pecadores. episódios sobre terror. 31 dias de Halloween no Quase Nerd. Isso. A gente vai falar sobre muita coisa. Demônio. A gente vai falar sobre outras coisas aí. A gente tem um convidado aí pra trazer também pra falar mais coisas de terror. E é isso, galera. Mais alguma consideração aí? Comentem aqui se vocês querem ver mais conteúdo, uma parte 2 desse vídeo ou conteúdos mais soltos, assim, sobre vampiros, pra gente continuar dando curiosidades, Beba um sangue. insights e mais outras adaptações muito importantes, tipo Garotos Perdidos, que é muito boa e a gente tinha que ter falado. A gente tem que falar É do movimento de vampiro em videogame também, que, pô, Sim. Tem muita coisa pra falar. Castlevania, Muito né? vampiro, Castlevania. Como a gente iniciou ou pretendia iniciar, né? Os vampiros nunca morrem, né, galera? Então, E esse tá aí, assunto né? não vai morrer. Então é isso, galera. Aquele pacote de sempre, né? Curte. Comente, curte, compartilha, ative o sininho. Esqueci alguma coisa? É isso. Se inscreve no Compartilha, canal. se inscreve, comenta, É só Faça o mais isso. importante, tá, gente? Mais importante. se inscreve, comenta. Já falei 3 vezes. É isso. E é isso. Tchau! Beijo. Tchau, filha da mãe.